Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do processo de certificação da Z140, beleza? O vídeo de hoje ele é basicamente a segunda parte, né, do vídeo que foi publicado anteriormente, tá? Por que eu dividi? Porque é um processo extremamente longo, né, principalmente o processo de você fazer o levantamento, né, do Entra, do Microsoft Entra Domain. Então, isso vai demandar um pouquinho, né? Então, eu achei que seria mais prudente e até mais confortável para todos nós fazermos uma divisão desse vídeo, tá? Eu gostaria até de começar antes fazendo uma revisãozinha do que é que a gente fez, né? Então, eu vou recriar tudo, mostrar até para vocês aqui, ó. Vamos lá? Não tenho recurso nenhum, tá? Aqui no Entra ID eu também não tenho usuários, eu deletei tudo mesmo para que a gente pudesse. Esse é só o owner da conta, tá? Na verdade, é o dono da conta, da assinatura, tá? Então, tudo que a gente criou, eu vou criar aqui de novo. Beleza? Mas eu vou criar bem rápido, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui. Hoje com o PowerShell, né? Então vamos lembrar aqui um pouquinho. Primeiro a gente tinha aquele processo de registrar, né? Lembram? Então vem aqui com o comando do PowerShell, um resource provider, tá? Para o registro, vamos fazer o registro aqui dele. Eu já deixei registrado porque é um processo que não faria sentido eu registrar de novo, tá? Mas só mostrando aqui para vocês como era o processo para que nós pudéssemos fazer o registro via PowerShell. E aí eu tenho aqui também um comando para poder listar quais são os recursos, né, de provider que estão habilitados, tá? Para validar se o primeiro comando, o primeiro foi para habilitar e o segundo é para validar se ele foi validado, habilitado, tá? Nós criamos uma variável apontando para o east-west2, tá? Essa variável ela não tem uma resposta, ela só cria. E aqui eu vou olhar como é que está a quantidade, né, disponível de recursos do modelo Standard DSV3, né, das máquinas virtuais. Tá bom? Nesse caso aqui, faríamos uma solicitação de aumento de cotas. Né? Então, viríamos na subscription, poderia ter ido até direto. Então, aqui na subscription, nós poderíamos vir aqui em usage e cotas ou uso e cotas. Tá? E aqui faríamos a busca do standard. Lembra o standard DSV3 Family? Nós procuraríamos aqui, faríamos um ajuste de cotas aqui, tá? O meu já está em 30. Vou mostrar aqui para vocês de forma bem rápida. Vou pegar qualquer outro aqui. Vamos editar do Japão, né? Do Japão a gente consegue fazer aqui só de demonstração. Qual que é o novo limite que eu quero? 30. Né? Se ele vai direto, ótimo. Se não, eu preciso fazer todo um processo. Ele está pedindo aqui para fazer a autenticação de multifator. Eu vou fazer esse processozinho aqui. É um processo até interessante para que possamos mostrar. Tá? Então, vamos lá. Número 65 em tela. Autenticação feita. Seguimos aqui. Tá? Esse é um processo até simples. Tá bom? Vamos procurar aqui de novo o mesmo modelo. Eu lembro que estava falando de fazer igual no Japão, não foi? Então vamos lá, vamos procurar aqui. O Japão East, vamos colocar aqui em 30, submit, e aí ele faz um processo de modificação, tá? No caso ele não pediu um ticket, o que é bom, provavelmente vai acontecer na maioria das contas, né? A maioria de vocês que vão tentar vai acontecer isso, vai passar direto. Como eu estava fazendo várias simulações, ele acaba gerando uma necessidade de ticket, tá bom? Eu posso fechar aqui quando ele terminar. Opa, isso aqui ele não vai me deixar não. Então eu vou deixar. Se bem que Japão a gente não vai precisar, né? Então eu vou fechar aqui e tá tudo certinho, tá? Vamos lá para a próxima etapa. Né? Basicamente nós precisaríamos ir para o Entra ID, né? Na próxima etapa, lá em propriedades, na aba de propriedades, né? Nós
desabilitaríamos um padrão de segurança, né? O padrão de segurança aqui, nós colocaríamos ele como desabilitado, né? E dentro da motivação nós colocaríamos que seria que nós estaríamos utilizando o conditional access para poder dar seguimento. Tá? Então, pode colocar isso sem problema. Voltamos aqui no PowerShell. Então, vamos passar os comandos aqui bem rápidos, tá? Mais uma coisinha para vocês. Vamos mostrar, vou voltar aqui. Fecha isso aqui, cancela. Eu posso fechar isso aqui também. Vamos voltar aqui no Enter ID, só para mostrar um detalhe aqui para vocês. Lembra do Custom Domain? O outro detalhe que eu falei, eu tenho dois domínios aqui, né? Esse daqui, esse primeiro, é onde o mouse está em cima, é o Custom Domain, ele é o padrão. Quando você cria uma conta no seu Azure, você vai ter um Custom Domain que tem o .onmicrosoft.com, tá? Esse aqui eu comprei o domínio, deixei o vídeo lá para vocês verem como é que faz o processo de compra de domínio e associação, tá bom? Então vamos lá, Connect Azure AD, eu apontei para o 1, tá vendo? Esse número 1 aqui é relativo ao de cá. Se eu quisesse ir para o primeiro, eu apontaria aqui para o 0, tá? E aí eu puxaria esse comando, tá vendo que a variável já apontou para o outro. Mas, tá, como eu estava fazendo com vocês, vamos fazer com o 1, tá bom? Vou utilizar esse aqui para fazer as criações, tá? Aí eu tinha um outro comando aqui que era para criar uma variável de senha, tá? Um perfil. Detalhe, ó, essa parte aqui, ó, force change password next login, né? Forçar a mudança do password no próximo login. Isso aqui no ambiente real tem que estar como true, né? Verdadeiro, para que quando alguém acessar, ele vai ser obrigado a trocar a senha, certo? Vamos lá, vamos criar aqui os usuários rapidinho também. Opa, criei aqui o usuário AD admin 1, tá vendo? Vocês reparem que ele está aqui, ó, tudo da nuvem.shop. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, eu criei dois usuários, ficaram exatamente com o mesmo padrão. Aqui, tá vendo? Olha, admin, tá? Vou mostrar ele aqui para vocês. Ele está aqui. E ele vai aparecer como tudo da nuvem.shop, ok? Por fim, eu vou voltar aqui. Vamos dar uma permissão aqui, na verdade. Opa, poderia sempre ir direto, né? Tem um atalho aqui, mas acabo indo pelo caminho mais distante. Vamos dar uma função. Opa! Aqui, função de owner. Quem que é? Para quem que eu vou aplicar essa permissão? Vou aplicar para o AD admin 1. Eu acho ele aqui. Opa. AD admin 1. Digitei errado aqui. Seleciona ele aqui. Qual que é a condição? Pronto. Permissão aplicada. E basicamente, né, de forma mega resumida, foi isso aí que nós fizemos. Tá ok? Deixa eu só verificar se faltou alguma coisa aqui. Não, tá certinho aqui, ó. Inclusive, é um ponto que eu tava olhando aqui se estava faltando, que era uma permissão, tá? Para o usuário. Faltou isso aqui, ó. Opa. Pronto, é isso aqui que estava faltando. Permissão de global admin para esse usuário. Nós vamos agora atuar sempre com ele, tá bom? Vai ser nossa fonte de atuação constantemente, certo? Mas vamos lá. Vamos agora dar início a
segunda parte, que é uma parte importantíssima aqui do nosso projeto, né? Que é o que? Vamos criar o nosso ambiente do domínio, né? O Microsoft Entra Domain Services. Então aqui, ó, vou fechar aqui. Eu preciso dar uma criação, tá? Eu preciso criar um domínio. E esse domínio, quando nós vamos fazer um processo de criação, eu já vou avisar para vocês, ele demora. É um processo que ele vai levar ao todo, nosso processo de criação, 90 minutos. Só para criar o Entra Domain Services, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar um nome aqui para ele, né? Rapidinho, bem simples aqui, tá? Vou seguir o padrão do treinamento de certificação, certo? Que é o quê? AZ140-11A RG. Pessoal, esse A aqui significa o laboratório A. Tem um outro vídeo de laboratório que eu vou fazer coisas similares, tá? Só que de uma outra forma. Então, nós vamos alcançar o mesmo objetivo com dois caminhos diferentes. Tá? Então, vamos seguindo aqui. Criei esse aqui, certo? Ele verificou. Aqui no ambiente, eu vou mostrar até para vocês aqui, ó. Aqui no ambiente ele diria o quê? Crie adatum.com. Então, se vocês não têm um domínio padrão, como eu criei, né, o meu mesmo, o tudo da nuvem.shop, certo? Que foi o domínio que eu comprei, que eu utilizei até mesmo para a criação de usuários. Eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês, tá? Entra ID, users, usuários. Vamos lá no AAD admin 1 e tá aqui, ó, tudo da nuvem.shop. Eu já tenho esse domínio criado. Então vamos lá. Se eu quero utilizar ele aqui, eu vou com ele, tá? Região, por padrão, ele vai aparecer aqui com East West. Então vocês precisam tomar um cuidado com a questão da região que vocês estão atuando, tá? Eu estou utilizando a East West 2, então eu vou criar na East West 2, certo? Como padrão. Vamos tentar pelo menos seguir uma linha dentro do que estamos utilizando. Se vamos utilizar Central US, vamos manter tudo lá. Se vamos utilizar Brasil South, vamos criar tudo lá, certo? Eu vou atuar aqui dentro de East US. E o SQL dele é standard, tá? Sem muito detalhe. Vamos aqui em Network, vamos criar uma nova rede, tá? Uma nova VNet. Então, aqui eu vou dar o nome padrão deles aqui é esse, tá? Do treinamento, tá? Não sou eu que estou definindo, é só do treinamento. Você pode dar um outro nome, mas você precisa se atentar durante o processo, tá? Então, se atente. Olha, eu dei tal nome, tem que ser esse, tá bom? Então, eu quero criar um /16, 10.10.0.0 /16. E eu preciso de uma subnet, tá? Vou criar aqui uma subnet /24. Vou só copiar aqui. Ok, /24. Beleza? Vou dar ok aqui. A administração, aqui eu vou deixar padrão. Sincronização, ele precisa estar aqui como all, tá bom? E o resto, padrão. É só aceitar do jeito que está. Se vocês estiverem utilizando tag, podem marcar tag de vocês, né? Tag, marcação, se tiver em português, ele pode estar aí como marca, né? Mas geralmente eu coloco aqui como uma tag mesmo, tá bom? Geralmente o ambiente, né, a nomenclatura utilizada no ambiente é tag, tá? Então vamos lá com o review e create. Ele vai validar tudo que está sendo solicitado, certo? Validado, vamos dar um create. Ele vai dizendo aqui para você, ó, o que você deve saber. As seguintes escolhas, elas não estarão habilitadas, não serão possíveis uma mudança depois da criação, né? Que é o DNS name, a subscription onde ele está sendo criado, o resource group, ele não vai poder mudar, virtual network e a subnet, tá? Isso aí não pode ser mudado, então, sem problema. O planejamento, a ideia do planejamento é que nós tenhamos plena consciência
de que o que nós estamos criando vai ser utilizado como padrão, certo? E aqui, meus amigos, é o momento que nós vamos fazer alguma outra coisa, né? Vamos reler o ambiente, né? A documentação. Eu recomendo dar uma olhada lá no Learning da Microsoft, né? E dar uma lida no conteúdo de certificação da AZ140. Vale a pena. Durante esse processo, essa etapa, ela levou para mim aí em torno de 45 minutos. E eu falei 90, certo? Então, por que ele levou 45? É para criar. Dentro do processo de criação são 45, 50 minutos. Mais ou menos isso aí. Tá? Depois que ele cria, ele configura. E aí leva mais 40, 45 minutos. Tá? Totalizando ali em torno de 90 minutos. Pode ser que seja um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais demorado, mas ele vai levar esse tempo, tá bom? Então, outra recomendação, não faça nada até que esse processo acabe. Faz parte do processo, tá? Então, você precisa aguardar que o processo, né, o deployment do nosso domain services, ele seja finalizado para que nós possamos dar seguimento ao próximo passo, né, dessa videoaula, beleza? Então, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e dou o seguimento quando o processo tiver sido finalizado, ok? Tá aí, pessoal. Como eu falei para vocês, dá uma olhadinha aqui nos detalhes. Ó, o horário que ele iniciou, certo? Vamos ver aqui. Olha lá, detalhes da operação, tá? Vamos ver isso aqui. Timestamp, né? O processo aqui, ele foi até as 8h37, tá? 37 minutos, eu falei 40 minutos, tá? Então, tá aqui, ó. Foi finalizado há 13 minutos, tá? 13 minutos, 37, exatamente isso aí, tá? Agora, o que a gente vai fazer, ó? Vamos lá no recurso. Vamos aqui no Enter ID, que você tá vendo que eles estão recebendo... isso aqui é das cotas, tá? Então, ignora. Vamos lá no Enter ID, tá? No Enter ID, não, perdão. No Enter Domain Service. A gente chega aqui, vocês vão ver que tem um processo que ainda está rodando, ó, tá vendo? Lá deu finalizado, certo? Mas aqui ele está ainda em deploy. Existe um processo que está rodando. Isso aqui vai ficar verde, né? Vai ser finalizado, ele fica aqui com um verde, né? O processo foi finalizado com sucesso, tá? Então, precisamos ainda aguardar mais um tempo, tá? Até que isso aqui finalize, não podemos seguir com a próxima etapa. Então, vamos aguardar um pouquinho, tá? E já já eu volto e aí sim a gente dá seguimento no próximo passo. Pessoal, e aí já temos o status do ambiente, né? Onde ele está aqui, running. Então, tá tudo prontinho. Agora nós vamos dar seguimento, tá? E reparem que a gente tem aqui uma informação, né, de problema, né? Basicamente. Então, devemos clicar aqui, tá? Só para vocês entenderem, né? Configuration issues for your managed domain were detected, ou seja, problemas de configuração para o seu domínio, né? Seu gerenciamento de domínio foram detectados. Rode as configurações de diagnóstico para ver os detalhes diagnósticos, né? Os detalhes diagnosticados. Então a gente clica ali naquela opção, clica aqui em Run, tá? E aí ele vai fazer essa verificação, tá? O que ele encontrou? Aqui no ECUS2 está tudo ok, tá vendo? Mas o serviço de DNS ele está com um erro. Qual que é o erro? Eu vou até abrir aqui em outra tela para vocês verem, tá? Vamos lá. Ele está apontando aqui dentro de... Ok. Então vamos na subscription, no resource group, naquela VNet, tá? Eu só vou mostrar para vocês como é que está aqui o serviço de DNS dela. Tá default, certo? Ele precisaria estar custom, apontando para o IP lá do serviço,
tá? O IP que nós temos aqui do nosso ambiente. Então, deixa eu só verificar uma coisinha, tá? Eu tenho aqui dentro do ambiente, vamos voltar aqui. Nós temos aqui placas de rede, ele tem duas placas de rede aqui, certo? Então, vamos ver qual que é o IP. 10.10.04. Ok, e a outra é o 10.10.05, certo? Beleza. Então, vamos voltar lá. Vou voltar aqui na VNet, aqui no DNS Servers. Eu vou deixar aqui. Já vou atualizar. Vamos rodar aqui a fixação disso do problema, né? A resolução do problema. Clicamos aqui, vamos aqui em Fix. Tá? E aí ele vai fazer o processo de reparo. Tá? Não é um processo demorado. Vocês verem aí, ó, já foi, tá bom? Ok, beleza. Vamos voltar aqui, ó. Vou atualizar aqui a página. Vocês vão ver que o endereço vai mudar. Tá? Ele vai estar em Custom e vai estar apontando para aqueles dois endereços que a gente viu ali das placas. Ou seja, o 10.10.04, né? E o 10.10.05. O que significa que essas duas placas de redes, deixa eu voltar aqui no Resource Group. As duas placas de redes que estão aqui associadas, né? Elas vão abrir a placa de rede. Vamos ver em que ela está associada. Né? Ela está aqui associada a uma máquina virtual. Tá? Associada a esta máquina virtual. Que é a máquina virtual do nosso serviço. Vamos abrir aqui. Vamos dar uma olhada. Ó, essa máquina ela não é encontrada, certo? Por quê? Porque é um serviço integrado ao serviço de domínio. Tá bom? Basicamente isso. Então, ela tem essas duas placas, tá? E essas placas, elas agora fazem parte do nosso ambiente de DNS, tá? São de forma bem simples, tá? Essas duas placas de rede são as placas de redes associadas ao nosso ambiente de domínio e elas que vão resolver, tá? Qualquer consulta sendo feita dentro do nosso ambiente, é ela que vai resolver, tá bom? Então, certo, pessoal? Então agora vamos para as nossas próximas etapas desse processo, né? Vamos lá no PowerShell. Vamos lá, eu vou dar um connect, tá? Vamos conectar, né? O connect Azure AD, tá? E nós vamos buscar algumas informações do admin, né? Do AD admin, tá? Vamos esperar ele conectar. Ok. Conectado, vamos lá. E aí eu tenho aqui, ó, Connect Azure AD, e aí vamos, aqui uma variável, certo? Essa variável vai ser associada ao AD admin, tá? Ele, na verdade, a variável é buscando o ID, né? O ID é basicamente como se fosse um CPF de cada item, tá? Então, deixa eu tentar buscar aqui, ó. Como é que eu posso? Tá vendo? Eu vou usar essa informação do Subscription ID, tá? Porque é a mesma coisa. Cada subscription ela tem um ID, que é basicamente isso aqui. O ID, né, o Object ID, o ID do objeto, ele é único, tá? É único. Então, cada objeto, né, da nossa rede, aqui, ó, pronto, isso aqui está perfeito. Virtual Network ID. Vocês reparem que eles têm um padrão, né? Ele segue aqui uma sequência de alfanumérico, aqui também da subscription, um traço com mais 4 itens, traço 4 itens, traço 4 itens e mais uma sequência grandinha aqui, tá? É basicamente uma informação única, tá? Cada um é único, tá? É como se fosse uma digital, cada um tem a sua, tá bom? Então, ele vai pegar o ID desse usuário e vai colocar na variável, tá? Tanto que eu vou buscar aqui e eu vou mostrar para vocês qual que é a variável, né? Qual que é o ID desse usuário.
E aí tá aqui, ó, para vocês verem, certo? Que também segue a mesma lógica de padrão. Tá bom? Busquei essa informação, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui um Notepad para editar um pouquinho essa variável aqui, toda essa informação, tá? Eu já tenho aqui a senha, para trazer isso para cá, né? Temos informações aqui já do nosso ambiente pronto. Alguns comandos, eles precisam ser utilizados, tá? Então vamos lá. A senha que nós utilizamos aqui. Então vamos lá. Trazendo para cá, certo? Vamos colocar aqui a senha, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho, ó. A variável, né? Então vou converter a variável senha, tá? Ela vai mudar aqui agora nesse caso, porque eu quero que a minha variável senha ela seja convertida para uma string segura, tá? E aí eu vou colocar a senha, ela vai pegar essa senha, vai fazer uma conversão de string segura e vai salvar na variável, tá? E aí eu tenho que forçar para que esse processo aconteça. Vou definir a senha do usuário, né? Do usuário Object ID, lembra aquele ID? Então, no caso ali do usuário aadmin1, ele vai trocar essa senha, né? vai resetar. E aí ele tem aqui, ó, false change password next login, false. Lembrem-se, ambientes de produção ou mundo real, isso aqui é true, isso aqui é como uma verdade, tem que forçar a troca da senha no próximo login, tá? Mas como um ambiente de treinamento, nós não vamos fazer isso aqui agora. Então vamos lá, deixa eu executar esse comando, tá? E prontinho, senha do usuário trocada, certo? E aí vamos para a próxima parte da execução, né? Eu acabei de trocar a senha de quais os dois usuários? Só de um usuário. Ok. Exato. Vamos agora na próxima execução, né? Já que ele foi o ambiente foi feito, né? Nós agora precisamos fazer o seguinte. Vamos criar um Bastion, porque a próxima etapa a gente vai precisar de um Bastion. O Bastion Host, né, o Bastion Host, que é a nomenclatura comumente utilizada, ou Bastião, eu gosto de brincar chamando ele de Sebastião. Tá? Então vamos criar um Sebastião aqui, né, um Bastion Host. Tá? E ele é necessário para que nós possamos conectar ao ambiente. Tá? Então vamos lá. Vou tirar esse fone aqui que às vezes incomoda um pouquinho. Seguindo aqui a linha, temos aqui uma criação. O Bastion ele tem uma característica básica, tá? Ele precisa de uma rede mínima /26 para ser criado. Se for menor do que isso, não vai. Tá? Mas vamos criar um Bastion com /24. Então vamos lá. Dentro daquele resource group, tá? Dentro desse resource group será criado. Então vamos lá. Ó, eu vou criar aqui a variável, a primeira variável, onde ele vai me apontar. Resource group name, ok. Então ele criou a variável resource group name, tanto que eu vou executar esta variável aqui e ele vai aparecer essa informação aqui pra gente, certo? Então ó lá, resource group name, puxou a informação lá do resource group. VNet, então eu vou criar uma VNet, mas aí, na verdade, é uma variável da VNet, tá? Então assim, ó, VNet, pegue a rede virtual, né? A VNet já existente, tá? No resource group, né? Dentro dele, tal, que tenha essa
característica tem esse nome, tá bom? Então, é basicamente isso. Vamos lá, criar aqui. Vou executar essa variável para que vocês vejam. VNet, e está aqui, ó. A VNet a variável foi criada, certo? Dentro do resource group AZ140, temos a VNet AZ140-AD-DS-VNet11A, tá? E tá aí, variável criada. E agora sim, vamos fazer uma adição, né, da subrede. Tá? Então, de novo, o Bastion ele precisa de uma subrede barra 26 no mínimo. Nós vamos criar uma barra 24. Tá? Então, vamos lá, vamos criar aqui, ó. Para vocês entenderem aqui o comando, tá? Subnet config, tá? Então, vamos executar uma configuração da subnet, tá? Aqui dentro, nós precisamos adicionar uma configuração. Ele está aqui, a Virtual Network Subnet Config, tá? ADD, adicione. E aí ele vai puxar ali dentro de algumas informações, tá? Qual que é o nome dessa configuração? Bastion Host, Azure Bastion Subnet. O Bastion ele tem essa característica de nome também, então ele precisa ter esse nome, tá? Adicione um prefixo, barra 24, né? Então a característica da rede, né? O range de rede, uma virtual network, né? Em qual virtual network é a da variável VNet, tá? E aí eu vou executar esse processo. Vamos lá. Todo o processo está sendo criado, ok. Vamos lá verificar essa VNet, tá? Vou deixar isso aqui aberto. Subnets. E aí tem aqui, ó, a rede criada, né? A subrede criada. Azure Bastion Subnet 10.10.254.0/24, que é o que nós temos aqui. Beleza? Vamos lá na próxima. Agora nós vamos criar o Bastion Host. Já que nós já temos a subrede, agora nós podemos criar um Bastion Host, tá? Se ele não tiver aqui, só digitar aqui, ó, Bastion, que ele já aparece aqui pra gente, tá bom? Não tem nenhum Bastion Host. Eu vou fazer a criação do Bastion Host aqui agora. Vamos lá, qual que é o nome? Vamos criar aqui dentro na verdade aqui é o Resource Group. Aqui agora sim, o nome dele, né? Seguindo de novo, a gente está seguindo o padrão do treinamento, certo? Material oficial. Tá? Qual que é a região? A região que nós estamos trabalhando aqui nesse treinamento, East West 2. Tá? Availability Zone eu não vou mexer, deixa eu fechar isso aqui. Qual que é o tier? Basic. Vamos colocar lá no Basic, tá bom? VNet. Na hora que a gente abre aqui, vocês vê duas informações, tá? Mas aqui é o Resource Group. Então, dentro desse Resource Group tem essas VNets. Se você reparar, ele está até em negrito, tá? Está em destacado. Então, nós temos aqui dentro desse Resource Group essa VNet, tá? Que é a VNet que nós precisamos, tá? Dentro da VNet, ele tem a subnet. Repara, né, que o que é que eu falei para vocês? As características padrões. O Azure Bastion, ele tem aqui, ó, o Azure Bastion Subnet. A outra, ele não deixa. Porque, ó, ele até diz aqui, a subnet selecionada não tem suporte, não é suportada. Por quê? Porque ela não atende as características, tá bom? Então, vamos lá. Seleciona aqui essa opção, certo? Endereço IP público, vamos criar um novo. Ele já dá até o nome aqui pra gente, tá? Você vê que até isso aqui, se eu for copiar e for colar aqui, ele vai dar exatamente o mesmo nome, tá bom? Então, seguindo aqui dentro do padrão. Vamos revisar e vamos criar aqui o Bastion Host, tá bom? Isso aqui também demanda alguns minutos. A média aí é de 5 minutos de criação. E nós só podemos dar o próximo passo depois que o Bastion Host tiver sido criado, tá bom? Então, mais uma vez, uma pausazinha aqui. Na próxima, após a criação do Bastion Host, a gente continua.
É isso aí, pessoal. Aí, ó, o deployment acabou de ser finalizado, certo? Tá aqui alguns detalhes. São 10h15, duração do processo de deployment 7 minutos e 9 segundos. Tá? Dentro ali da expectativa, né? Um pouquinho a mais do que, na verdade, né? Do que esperado. Mas vamos seguir agora com o próximo passo, certo? Então vamos lá. Vamos fazer agora um pequeno passinho, né? Que é o que? Nós precisamos, passo a passo, vou abrir aqui agora o comando para vocês. E aí, ó, tá aqui o connect a Z, né? Vamos conectar no ambiente. Aqui a variável do ID do group object ID, né? Então o ID do objeto do grupo. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui um get Azure AD Group, vou filtrar, né, pelo nome, né, mostrado, que seja igual ao AAD DC Administrator, certo? Então, depois disso, eu vou pegar esse objeto, né, vou pegar criar, na verdade, uma variável do usuário, né, o admin1. Então, vou pegar o ID dos dois e aí vou adicionar o usuário ao grupo de administradores. Tá? É basicamente isso. É uma volta para poder simplesmente chegar ali, né, no usuário e adicionar ele ao grupo. Então vamos lá. Execução. Conecto no AD, pego o ID do grupo, né, do AD DC Administrator, pego o ID, né, do AAD Admin 1, né, criando variáveis dos dois, e aí eu vou pegar e vou adicionar, né, o usuário ao grupo. Ou seja, vamos lá aqui no entra ID, users, lembra qual era o usuário? AAD Admin, tá? E aí eu tenho o grupo. Ele está em que grupo? Opa, faltou um enter aqui, ó. Agora sim. Ele foi adicionado ao grupo de administradores, certo? Vamos lá. Essa etapa bem simples, tá bom? E aí vamos lá. Vamos lá nas máquinas virtuais. Estranho, tá faltando. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte, né? Tem uma etapa que é a etapa da criação da máquina virtual. Tá? Essa etapa é extremamente importante, certo? Como nós já temos aqui a subrede do... Vamos criar aqui uma subrede, vou mostrar aqui para vocês. A gente vai mostrar, né, basicamente isso aqui. Lembra que o Bastion foi o 254? Eu vou criar aqui a 255, tá? Que é a mesma coisa lá do Bastion, tá? Então, vamos adiantar aqui. Mesmo processo. Ele vai criar aqui a subnet, ok? Subnet criada. Inclusive, vou mostrar para vocês. Tá aqui dentro. Subnet. E tá lá. CL subnet, tá bom? E aí eu tenho um passozinho mais complexo, né? Que é um passo um pouquinho mais demorado para poder criar a máquina virtual, tá? Tem um arquivo JSON que nós vamos utilizar para esse parâmetro. Eu vou abrir ele para vocês, tá? Na verdade, são dois. O arquivo de criação e o arquivo de parâmetros. Tá bom? Eu já tenho ele aberto aqui. Já tenho ele aberto aqui. Vou trazer aqui para vocês entenderem os parâmetros,
certo? Então, ó, já existe a VNet, tá? 140 ADDS VNet 1. Ele está buscando uma subnet existente, né? Que é essa daqui que nós acabamos de criar. E aí ele vai criar uma máquina virtual. Qual que é o tamanho? D2SV3, certo? Qual que é o domínio? No arquivo original ele vem aqui com o domínio adatum, né? Que é o que eu falei para vocês um pouquinho mais cedo. Então, se vocês estiverem com uma máquina ou um domínio, né? Vai criar uma máquina com o domínio já que vocês compraram, vocês associaram, aqui vocês precisam editar, tá? Vocês colocariam o nome do domínio de vocês e cá embaixo, nessa última informação, vocês colocam ele quebrado. Então aqui DC, você vai colocar a primeira parte do domínio, no outro DC você vai colocar a segunda parte. Não tem ponto, aqui é sempre sem ponto, tá? Ponto cá em cima. Então no meu caso, tudo da nuvem.shop, cá embaixo, tudo da nuvem, outro DC, shop, beleza? Outra coisa que nós precisamos colocar é a senha, certo? Senha do administrador. Então, eu deixei essa senha aqui, tá? A mesma do usuário admin, tá bom? Então, tá com essa aqui, mas na verdade não era para estar com essa. Eu vou pegar a outra senha que estava aqui, pronto. Vamos trocar, vou colocar essa daqui, aqui embaixo também, ok. Vou salvar o arquivo. Esse é o arquivo que eu preciso editar, certo? O parâmetro. Mas eu falei para vocês que eu vou abrir o outro para vocês terem uma noção real de como que é o arquivo. Deixa eu abrir ele aqui do lado. Olha como ele já é maior. Tá? Ele tem várias strings aqui, várias informações, certo? Então, uma subnet já existente na rede virtual, contendo o controlador de domínio, tá? Então eu tenho aqui algumas informações sobre tamanho de máquina, o nome do domínio e tal. Esse arquivo aqui eu não preciso mudar nada, tá? Porque esse arquivo vai puxar informações dos parâmetros, certo? É de lá dos parâmetros que nós vamos fazer isso, tá bom? Então, tá aqui. Muito detalhe, né? Mas nada impossível. Tem duas formas de executar isso aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Eu posso chegar aqui no Resource Group, né? Export Template, e aí na verdade eu vou fazer um deploy. Então eu venho aqui na opção de deploy. Deixa eu fechar e abrir aqui de novo. É porque ele está gerando uma template aqui, tá? Então, aqui eu precisaria aguardar o processo de gerar template. Mas enquanto ele está gerando, vou fazer o seguinte. Gerou, pronto. Aí eu venho aqui, ó, deploy. E aí eu vou editar template e editar parâmetros. Como é que eu faço isso? Venho aqui, clico nele, vou carregar o arquivo. Aqui template, né? Salvo. Vocês vão ver que aqui ele já vai dar várias informações, mas eu vou carregar os parâmetros juntos para que nós possamos entender melhor toda a configuração. E agora sim, ó, ele já mostra tudo preenchido aqui, ó. Usuário, AD, qual que é o caminho, tá me entregando aqui tudo certinho, tá? O outro caminho é aqui, ó. Eu vou carregar os dois arquivos via PowerShell. Adiciono eles aqui. Os arquivos foram adicionados com êxito. E aí é só executar o comando. Qual que é o comando? Tá aqui, ó. Mostrar o comando inteiro para vocês. Ó, o Resource Group, né? Em qual Resource Group? Eu vou criar uma variável aqui da Resource Group. E aí eu vou fazer um novo deployment, né? Em que resource group? Da variável. Qual que é a localização? Da variável localização que nós já criamos antes. Qual que é o nome? Né? Vai ser esse aqui. Qual
qual o template file, ele coloca aqui home, porque a gente acabou de carregar, tá? Ele coloca aqui cifra 1 home, e aí o nome do arquivo, né? E de parâmetros, tá? Se você quiser não ficar com dúvida em relação à variável de localização, a gente pode simplesmente criar de novo aqui a variável de localização. Ó, vou jogar o código aqui. EastUS2. Pronto, sem problema. Vou pegar esse arquivo aqui, eu vou executar ele por aqui. E vamos aguardar. O que é que acontece? Aqui, assim como em alguns outros processos, também demanda tempo. Tá? Então, a implementação aqui é uma expectativa de 10 minutos. Tá bom? Então, mais uma vez, uma pausa. E assim que ele terminar de fazer, né, de executar o processo de criação, a gente volta, segue, e aí sim a gente consegue dar seguimento direto e vamos finalizar esse processo. Beleza? Vou dar uma pausazinha aqui. Deploy finalizado. Vamos lá, ó. Vamos fazer uma leiturazinha aqui do que aconteceu, tá bom? Então, fizemos aqui a execução, tá bom? E aí ele me deu uma resposta, ó, sucesso no seu provisionamento de recurso, tá? Ele identificou a VNet já existente, né? A subnet também já identificou, e aí ele veio criando, né? Qual que é a máquina virtual e tal, um domain to join, qual que é o domínio que ele tem que entrar, qual que é o usuário, qual que é a senha e tal. Então, repara que é um security string, tá? Então ele não mostra aqui qual que é a senha, tá bom? E aí temos todo o processo, todas as respostas. Sérgio, eu quero ver. Vamos ver. Agora a gente vai brincar, vamos acessar a máquina virtual. Tá ela aqui, ó, criadinha, rodando, bonitinha, tá? E agora sim nós vamos fazer o restante das coisas que nós precisamos fazer, tá bom? Vamos conectar ela aqui. Vamos conectar via Bastion. Eu posso conectar via por aqui, eu posso vir por aqui, tá? Eu vou colocar aqui, tal, Bastion. Vamos fechar isso aqui que a gente não vai precisar mais. Recomendação: toda vez que você for acessar aqui via portal, altere isso aqui para português, tá? Que aí sim você consegue acessar, tá bom? Qual que é o usuário? Aqui eu preciso colocar antes, tá bom? Usuário, tá? O que era a senha? Eu tinha deixado a senha em algum... não, tá aqui. Peraí, eu tenho ela anotada aqui. Senha, vamos conectar. E aí ele vai abrir um pop-up, vai abrir uma segunda janela. Tá? Vou permitir, tá, essa informaçãozinha aqui. E aí tá aí, ó, usuário sendo conectado. Tá? Como é a primeira vez que nós estamos conectando nesse usuário, ele vai fazer o processo natural de qualquer conexão, né, inicial em sistemas operacionais. Que é o quê? Criar pastas do usuário. E aí ele está fazendo esse processo. Tá? Já ele vai me perguntar se eu aceito algumas configurações que ele tem, que é configurações de uso. Tá? E já vai liberar o acesso. Qual que é a diferença? Esse tipo de imagem aqui no ambiente Azure, ele não é uma imagem complexa. É uma imagem muito simples, né? Não tem muita coisa. Tá? Aqui eu posso aceitar e ele já vai liberar para mim o ambiente. Aí, ó, está liberado, está pronto. Tá? E eu preciso fazer o que aqui? Ó? Eu preciso habilitar o recurso de gerenciamento, né? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Vou digitar aqui, ó, users. Ele só me aparece essas opções, certo? Eu vou digitar aqui computer. Só aparece essa, certo? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou abrir o PowerShell aqui. Cadê? PowerShell. Tá? Deixa eu executar ele como administrador. E eu vou executar esses comandos aqui. Bem simples. Aí eu estou adicionando a máquina virtual
os recursos. Quais são os recursos? RSite, o Active Directory, que é o administrador, certo? O de DNS, gerenciamento de políticas de grupo, né? E o Server Manager, certo? É basicamente isso que a gente vai fazer. Tá? Não tem muita coisa, ele só vai adicionar. Vou mostrar aqui para vocês o comando, que é esse aqui. Tá? Então, adicione uma funcionalidade, uma capacidade do Windows, certo? Qual que é o nome dela? rsite.activedirectory.ds-lds tool, que é uma ferramenta, tá? Qual que é a versão dele? É essa aqui, online. Tá? E a mesma coisa para os outros. O DNS Tool, Group Policy Management e o Server Manager. Tá? Então, gerenciamento do servidor, gerenciamento de grupos, políticas de grupo, a DNS, certo? Ferramenta de DNS e o Active Directory. Por que é que a gente precisava? Vamos voltar aqui agora àquele ponto. Quando a gente subiu o ambiente e deu aquele erro de DNS, por que a gente precisava ajustar aquilo? Para que essa máquina pudesse reconhecer o domínio, né? o seu ambiente de domínio. Então, toda vez que eu fizesse um ping, ele ia resolver aquilo ali para mim. Toda vez que eu fizer uma busca por um nome, ele vai resolver para mim, não por um IP. Certo? Então, vamos aguardar aqui o processo de liberação dos recursos. Demora um pouquinho? Demora, Sérgio. Demora. Tá? Mas não vai me levar 5 minutos, nem 10 minutos. Acredito que uns 2 ou 3 minutos aqui, isso já está pronto. Então, vamos aguardar um pouquinho. Ó, vou mostrar até para vocês aqui, ó. Ele já adicionou essa do Active Directory. Já está aqui, ó, como ativo, certo? Basicamente. Vê se ele já aparece outro aqui, o de DNS. DNS não aparece. Então, deixa eu ver aqui o que ele me deu. Opa, primeiro já foi. Eu dei um Enter para ele ir para o segundo. Vamos ver o que ele vai apresentar aqui. Logo ele finaliza. Vamos seguir. Nesse caso aqui, mostrar uma outra funcionalidade, eu posso usar o ISE, né? O PowerShell ISE, o ISE. E aqui ele tem uma característica legal, né? Que eu posso colocar todos os comandos, ao invés de colocar o comando num bloco de notas, copiar e colar, eu posso vir aqui nele. Repara que o PowerShell é igualzinho ao outro PowerShell, olha só. Bem igualzinho, tá vendo? Mas ele tem isso aqui, que é a melhor coisa de todas. Deixa eu colocar isso aqui. Pronto. Aqui, ó. Eu coloco o comando inteiro que eu quero. Deixa eu copiar ele aqui de novo. Vou colocar. E eu dou um play. Simplesmente. E aí ele vai rodar o comando inteiro. Eu posso editar aqui o comando. Eu posso colocar dezenas de linhas. Tá aí, ó. E vai crescendo. E eu posso fazer todo o processo de edição dela. Tá? Não preciso ficar dando um Enter cada vez que um processo aqui acabar. E aí tá aí, ó. Tá pronto. Terminado. Então vamos ver aqui, ó. GPO. Vamos ver o que a gente consegue ver de GPO. Tá vendo? Ele já apareceu aqui, ó. Group Policy Management. Vamos ver o outro. Server Manager. Tá aqui. O DNS. Ele também tá aqui. Tá? Mas nós vamos para o Active Directory Users and Computers. Ok? Vou dar um ok aqui. E opa. Não está aparecendo nada para a gente. Por quê? Eu tenho que fazer um change domain aqui, tá? Se não aparece para você, faz um change domain. Você vai chegar aqui, botão direito, change domain, e aí você vai apontar para aquele domínio que é o que nós criamos. No meu caso, tudo da nuvem.shop. E aí eu vou salvar esse aqui, essas configurações de domínio, como as atuais no ambiente, tá? E aí tá aí, ó. Já está apontando aqui para a gente, certo?
tudo certinho. Vamos aqui em usuários. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Usuário AAD admin está aqui. O WVDA admin está aqui. Tá? Tudo certinho. O meu usuário, que é o dono da conta, está aqui. Aquele grupo que eu criei também está aqui. Certo? Tá com dúvida? Vamos lá. Entra ID. Vamos olhar o grupo primeiro. Vamos ver se ele refletiu isso aqui. Está aqui, ó, o grupo. Vamos voltar. Vamos lá em usuário. Está aqui. Os mesmos usuários. Está aqui em cima. Os mesmos usuários. Ok? E aí vamos fazer o seguinte. Ó, vamos ver aqui mais um passo interessante para a gente fazer. Vamos lá no PowerShell. Vamos lá no PowerShell. Vamos fazer por aqui, vai ser melhor. Deixa eu dar um connect, já que eu já estava desconectado. Connect, ok. Vamos pegar aqui, vamos criar uma variável. Deixa eu pegar esse comando, mas eu vou trocar aqui para o 1, para que ele puxe a variável do meu, como o nome do meu ambiente. Vamos ver? O meu domínio, tudo da nuvem.shop. Ok? E aí vamos fazer aqui, ó. Deixa eu mostrar agora para vocês esse comando. Vamos entender aqui, ó. Password profile. Vou criar um novo objeto. Tipo de nome. Vamos falar aqui do Azure AD modelo, model password profile, certo? Password profile. Eu vou definir aqui qualquer a senha. Eu vou usar a mesma senha, então não vou deixar a mesma senha, certo? Vamos forçar a troca de senha no próximo login? Não, mas lembre, lá no ambiente de produção tem que ser true, tem que ser verdadeiro, certo? User count, ele está dando uma contagem de usuário, certo? Então, o que ele está fazendo aqui, ó? Adicione usuário AD user, tá? E aí eu vou fazer uma contagem do 1 até o 9. Então, e aí ele vem aqui com uma regra. Para cada um, você vai contar, né, para cada count, para cada contagem, certo? Em user count, eu preciso adicionar 1, tá bom? E aí eu vou fazer aqui, ó, um novo usuário, habilite, né, o usuário habilitado, qual que é o nome? Aí eu vou fazer uma captura de resultados para poder adicionar ele, certo? Eu vou pegar o AD user prefix, name prefix, mais uma contagem. O profile de password é esse que a gente está criando aqui, certo? Mail nickname, aí eu vou usar o mesmo parâmetro daqui de criação do usuário, tá? User principal name, e aí eu vou usar também uma linha de raciocínio similar, só que ao invés de usar de contagem, eu vou usar de um prefix name, tá? Prefix counter, e aí eu vou usar não, na verdade assim, eu vou usar a mesma regra, tá vendo? A prefix, user counter, AAD domain name, beleza? Vamos executar esse comando aqui, vai ficar mais claro no momento em que ele estiver pronto. Então vamos lá. Ó, ele saiu criando aqui, ó. Lembra que eu te falei? Contagem de 1 a 9? Então aqui ele está contando. Vou atualizar essa página aqui, vai ficar mais fácil. Então ele está contando, ó, AD user, está aqui, AAD user, conte do 1 ao 9, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, na hora de fazer a criação do nome, eu vou pegar o nome, né, o nome dele com a contagem e vou adicionar lá no padrão. Então, pega o nome dele, pega a contagem e adicione no nome. Pronto. Basicamente, nós acabamos de criar
9 usuários assim. São 9 usuários iguais, certo? Mas agora vem as linhas de permissões. Eu quero dar permissão para um e não para outro. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Vamos lá. Vou até aumentar essa fonte aqui um pouquinho. Vamos botar aqui em 14. Um novo grupo, certo? Eu vou fazer aqui um novo grupo para o WVDA admins. Então, certo? Estou dando uma descrição dele. Tá? Description dele aqui, display name dele é esse aqui, é o nome que vai aparecer para a gente, tá? E aí eu estou pegando o ID do objeto, como eu já expliquei em outro processo, o objeto do usuário, certo? Onde eu tenho aqui, pegue o objeto do usuário, né? Pegue o usuário do AD, faça um filtro que seja igual ao WVDA admin 1, tá? E aí eu vou adicionar ele a um grupo, ok? Vamos fazer um teste aqui que vai ficar mais fácil, ó. Executei aqui o comando, tá? Beleza. Qual que foi o usuário que a gente trabalhou aqui? Tá vendo que eu trabalhei os dois? Eu adicionei ele num grupo, então, ó. Vamos ver em que grupo foi adicionado. Ele foi adicionado a esse grupo, certo? Mas agora eu quero ver o outro. Que grupo foi que ele foi adicionado? Opa, é o mesmo grupo, certo? Não tem muito segredo. Vamos voltar aqui no... Repare, ó, AZ140, WVD, AAD, MNS, certo? A admins, pronto, né? Basicamente o nome é esse. Vou voltar aqui no outro grupo. AZ140, WVD, admins, e é isso. Então os dois foram adicionados ao mesmo grupo, ok? E aí, o último comando é um comando bem longo, tá? Vou mostrar aqui para vocês, mas ele é bem longo, que é basicamente a mesma coisa, né? Então, um novo grupo, tem que adicionar os usuários, né? Repara que aqui eu estou fazendo, por exemplo, para o usuário 2, o usuário 3, 4, 5, 6 até o 9, ok? Essa é a primeira parte de comando. Só que na segunda parte de comando, eu estou fazendo aqui uma alteração para o usuário 1, 5 e 6. Tá? Aqui é para o Remote App. Vamos ver aqui aqui é o Pulled, certo? E aqui é o Personal. Tá? O Pulled está indo para o 1, 2, 3 e 4. O Personal está indo para o 7, 8 e 9. Vamos ver aqui o que é que a gente está falando. Tá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O AD não vai mudar nada, então vamos dar uma olhada no que aconteceu no AD User, grupos. Opa, ele foi adicionado em 3 grupos, certo? Mas eu tenho usuários aqui que foi adicionado em um grupo só. Então vamos ver aqui, usuário 3, usuário 3. Vamos dar uma olhada no usuário 3. Opa, ele foi adicionado em 2 grupos, certo? Vamos olhar outro usuário. Usuário 4. 2 grupos também, certo? Vamos olhar o usuário 9. Quais são os grupos que ele foi? O Personal e o User. Tá? Existem diferenças. O usuário 6 está em quais grupos? Vamos ver se são os mesmos. Não, ele está no Remote App e o outro está no User. Então, assim, nessa linha de raciocínio, nós criamos
grupos e adicionamos os usuários aos seus respectivos grupos. Simples, tá? Estou com dúvida. Quero ver se isso é verdade. Replicou? Vamos olhar aqui agora. Já estou aqui na parte de usuários. Eu vou fazer o seguinte, eu vou atualizar aqui a tela. Todos os usuários foram criados, certo? Deixa eu ver, deixa eu dar um refresh aqui na própria tela do AD. Vamos ver. Users, os grupos que nós falamos estão todos aqui, certo? Então, nós já temos um ambiente criado, nós já temos um AD criado, né? Grupos para os usuários, né? Também usuários foram criados, e agora é só fazer o processo mais à frente, começar a planejar, criar imagem, começar a dar permissão. Mas, assim, por incrível que pareça, é um processo rápido, né? Tirando o tempo de respostas que nós temos entre criações. Mas, com exceção dessas necessidades de espera, esse processo é rápido, tá? E como eu mostrei para vocês, eu fiz o processo de execução ali em 10 minutos, talvez até menos, 5 minutos, do que foi apresentado na primeira aula, tá bom? Então, por hoje é isso, tá bom? No próximo vídeo a gente vai dar seguimento. Eu vou mostrar para vocês, no próximo vídeo, uma outra forma de executar algumas tarefas, tá bom? Mas vamos ficando por aqui. Uma dica muito importante, tá? Para vocês que vão fazer esse laboratório. Terminou tudo, vocês cheguem na máquina virtual. Vamos aqui, ó, máquina virtual. Acessa a máquina virtual e desliga ela, tá? Dá um stop nela. Por quê? Por que que você precisa dar um stop na máquina? Porque se você não faz isso, você vai ser cobrado, tá? A cobrança, ela é tanto por espaço, né, o consumo de hardware, quanto por atividade. Então, se a máquina for desligada, você vai ter um consumo de valor diminuído, tá? Lembra que os créditos que a gente acaba ganhando para treinamento, eles só duram 30 dias. Tá? Então, a gente tem uma limitação. A segunda dica que eu dou para vocês é: derruba tudo, deleta tudo e executa de novo. Deu certo? Deleta tudo e executa mais uma vez. Vocês precisam entender como é que funciona cada coisa. Precisam entender cada comando, entender cada necessidade, cada passo daquele ali, tá? E por fim, a terceira dica é: lembra da primeira dica, tá? Lembra, na verdade, das duas dicas que eu dei anteriormente, que é: sempre desligue a sua máquina e delete tudo e execute de novo. Vou dormir, não quero deletar a máquina. Desliga ela. Desliga ela, você vai parar o custo. E aí no momento que você voltar, você liga a máquina novamente e aí você segue com o treinamento, tá bom? Lembrando que no ambiente de produção, no mundo real, isso não existe. Ligou a máquina, principalmente uma máquina que trabalha com AD, deixa ela ligada até o dia que ela não precisar, não tiver mais utilidade, e aí vocês deletam a máquina, tá bom? Mas até lá, deixa ligada, beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando, né, os vídeos. Os comandos que foram utilizados, né, bem como aquelas templates, tá? Os arquivos JSON, eu vou deixar tudo aí no vídeo, tá? Na descrição vai ter aqui toda a documentação, na verdade, todos os comandos que foram utilizados. Vou deixar um linkzinho também aqui com o arquivo JSON que foi utilizado nessa aula, tá bom? Os dois arquivos, o arquivo de configuração e o arquivo de parâmetros, tá? O arquivo de execução, na verdade, com seus parâmetros, beleza? E se vocês tiverem dúvida, deixa um comentário aí. O que eu puder responder, eu respondo o quanto antes. A gente tentar trazer soluções juntos e tentar trazer a melhor forma de entendimento de todo o processo, né, da AZ140. Espero que vocês estejam gostando. Logo tem mais vídeo. Beleza? Um abraço a todos. Até mais.